Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não queremos denegrir ninguém, não queremos criar facções, fazer separação, invadir campo de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade que liberta, a palavra revelada. Nos últimos dias, Deus prometeu enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará a mensagem deste profeta, iria restaurar de volta a fé dos filhos aos pais, aos nossos pais, os apóstolos. Uma vez que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Este é onde nós estamos edificados. Então, Deus nos traria de volta a esta fé apostólica, a fé de um só Senhor, uma só fé e um só batismo, nos levar de volta a esta condição. E hoje nós estamos aqui propagando esta mensagem revelada para encontrar o último eleito. Estamos gratos a Deus porque sabemos que este trabalho feito através dos vídeos, do rádio, tem alcançado muitas pessoas. Graças a Deus por isso, tudo é por meio dele, para ele e por ele. O importante é que o nome de Cristo seja glorificado, seja exaltado e almas sejam resgatadas. A internet é um meio poderoso, maravilhoso de se pregar o evangelho, porque rompe barreiras, vai além da nacionalidade, vai além de qualquer barreira. De forma que, se você usa a internet para o bem, ali está recheada de coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas para se aproveitar. De forma que, se você usar para o mal, então também você vai à perdição. Porque isto é árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer conhecer o bem? Quer conhecer Cristo? Quer ouvir o Evangelho, a boa notícia de salvação? Está aí na internet. Temos o canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, e você pode encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual, para que você seja evangelizado, para que você conheça a verdade. Aqui está, usando a internet, uma ferramenta de quarta dimensão. Usando para o bem, você vai encontrar tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. E é isso que estamos fazendo aqui, através das ondas sonoras do rádio, através da internet, estamos propagando o evangelho. Esse é nosso objetivo e é a nossa finalidade. Não estamos aqui para ganhar fama, dinheiro, nada disto. Longe de nós isto. Queremos propagar o evangelho, porque o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho.
Essa obrigação pesa sobre mim. Eu sinto, tenho desejo, tenho fogo dentro de mim para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho a um moribundo pecador. Nas palavras do nosso profeta, ele disse: a maior ambição de um cristão é levar o Evangelho ao moribundo pecador. Não é ter carro novo, casa boa. O Evangelho não é para ser um negócio lucrativo de empresários de púlpito. Não. Começa pobre e sai rico. Começa mal e ali termina com grandes fortunas. Uma vez que nós temos deles podre de rico, inclusive dentro da própria mensagem tem deles podre de rico, com carro de até 500 mil reais e mansões e tantas coisas. Não, o Evangelho não é isso, não. Os verdadeiros pregadores, os verdadeiros homens de Deus, eles estão escondidos. Os verdadeiros homens de Deus estão no anonimato, eles não são famosos, não são conhecidos pela sociedade e pela mídia. Os verdadeiros homens de Deus pregam o Evangelho por amor. Não faz do Evangelho uma barganha, uma troca. Eu vou servir a Deus, mas Deus vai me dar isto. Não, eu vou servir a Deus porque eu amo a Deus, eu quero me render a Ele. O que Ele fez por mim foi mais do que eu podia imaginar e mais do que eu mereço. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa série e nós vamos, continuando a nossa série, estamos falando sobre demonologia e nós pegamos agora uns programas para falar sobre a personificação do cristianismo e o profeta William Branham nos ensinou que Satanás é um personificador. Ele tenta personificar Cristo para enganar as pessoas, uma vez que ele se transforma em anjo de luz, usa mensageiros disfarçados como se fosse anjo de luz para enganar várias almas e levar essas almas à perdição. Nossa porção de hoje nós ficamos em ler quando Simão o mágico tentou comprar o dom por dinheiro. Vamos ler aqui a nossa porção, que nós falamos sobre os 7 filhos de Seva que tentou imitar Paulo, personificar Paulo, se representar como Paulo, tentar expulsar demônios pelo Deus que por Jesus Cristo a quem Paulo pregava, e eles ficaram envergonhados. Lembre-se que aqueles filhos de Seva era um judeu importante, um sacerdote em Israel. Filhos de sacerdotes. Nem todos os filhos de sacerdotes são rendidos a Deus. Nem todos os filhos de pastores são rendidos a Deus. E o Evangelho se tornou um negócio tão lucrativo que os pais, os pastores estão passando seus cargos para os filhos sem eles terem chamados de Deus para aquilo. Mas já estão preparando seus filhos para continuar, porque a coisa é muito boa, é muito dinheiro, é uma vida boa, regalada, é uma vida fácil. Então vou passar para meu filho. Então passando de clã em clã, quando isso está errado. Um homem de Deus é um homem que tem chamado, é um homem rendido a Deus e ele já nasce com o dom para ser um pregador. Os ofícios ministeriais não é dado a homens, ele já nasce com aquilo. Quem distribuiu esses dons para os homens foi Cristo. Muito bem, Atos capítulo 8, a partir do versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para propagar a tua palavra, que esta palavra chegue com a unção para quebrar os corações. Só tu podes fazer isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, estamos falando sobre personificadores, se representar como outro. Personificar nada mais é do que tentar se representar como aquela pessoa. Foi isso que tentou fazer os filhos de Seva, aqueles filhos de um sacerdote lá naquele local. Então veja só, o profeta William Branham, ele diz uma coisa tremenda. Nós vamos entrar aqui que o dom não pode ser comprado por dinheiro, mas existe hoje muitas unções compradas. Pessoas que não têm chamado divino, mas por eles estar no local ali com um homem grande e ele ser favorito daquele homem grande, ele acaba sendo ungido como um pastor e enviado para um campo. Quando o profeta William Branham ensinou que cada igreja levanta seu pastor e os seus diáconos, e um homem não pode ser enviado por outro homem, porque isto é nicolaísmo. Então se escolhe um favorito, e aquele favorito que fica ao lado daquele homem grande é posto como pastor, e às vezes aquele homem não tem chamado para ser pastor, mas ali é uma unção dada. E muitos deles são unções compradas, porque o evangelho se tornou um meio lucrativo. Então o cara quer ser pastor. Então às vezes ele compra aquela unção para que aquele pastor ordene ele como pastor e ele agora siga como pastor. Mas isso está errado. Isso é laço de amargura. Isto vai dar em sofrimento depois. Veja só. Vamos lá. Personificação. O profeta ensinou claramente que o diabo é um personificador. Vamos ler aqui alguns parágrafos, porque eu tenho que me basear aqui. Este é o meu fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a principal pedra angular. Deixa eu deixar claro aqui. Cristo é meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu curador, meu transformador, meu libertador. William Branham é o meu profeta que revelou Cristo para mim. Não confunda as coisas. Cristo é o maior que enviou um profeta para me revelar quem é Cristo para mim. Louvado seja Deus. Demonologia, estado físico, estado religioso, que diga parágrafo 44. E o diabo é simplesmente um demônio real, como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um demônio. O céu é tão real. Se não há tal coisa como inferno, não há tal coisa como céu. E se não há felicidade eterna, não existe punição. Melhor, se não há vida eterna, não existe também perdição. E aí o profeta vem e diz: se não há dia, também não há noite. Vê? Mas assim como há dia, há noite. Assim como há um cristão verdadeiro, existem os hipócritas.
Assim como há um genuíno cristão, há também um falso cristão. Há quem possa personificar aquilo. Vê? É exatamente o pró e o contra, o preto e o branco, diretamente através da vida em tudo. Verdadeiro e falso em todos os lugares. Há um evangelho falso, há um evangelho verdadeiro. Há um batismo verdadeiro, há um batismo falso. Há um falso, há um verdadeiro. Há um dólar falso, existe um dólar verdadeiro. Há um genuíno cristão, então existem cristãos hipócritas, aqueles que representam-se como cristão, mas são hipócritas. Vê isto? Simplesmente personificado. Então você encontra isto, tudo isto consecutivamente. Deus permite que isto aconteça, como permite que a chuva caia sobre a erva daninha e a erva boa. Deus permite tudo isto e a erva daninha consegue sobreviver da chuva, como a erva boa também consegue sobreviver da chuva. Então veja só, existe personificação por todo canto. Personificadores. Existe o falso e existe o verdadeiro. Existe o cristão genuíno e existe o hipócrita. Assim como existe pombas e covos. Na representação do animal existe o porco, existe a ovelha. E a ovelha não chafurda, o porco chafurda na lama, mas a ovelha não chafurda porque ela tem a natureza de ovelha. E aquela natureza que o porco tem é de chafurdar. Agora veja, eu quero me deter aqui nos parágrafos que são importantes para nós. Claro que o diabo, Deus aperfeiçoando sua igreja, parágrafo 47. É claro que o diabo tem uma cópia de tudo que Deus tem. Observe, ó. O diabo tem uma cópia. Uma cópia não é o original, mas é bem parecido. E aí Jesus vem e diz, se possível enganaria o próprio eleito, porque os espíritos são parecidos. Nós vamos falar nisto dentro da própria mensagem, como os espíritos são parecidos. Ele tem um hipócrita ali fora tentando agir como um cristão, tentando personificar um cristão. Hoje a hipocrisia é tão grande que você está sentado no seu ambiente de trabalho e chega uma pessoa que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia, mas quando ele chega perto de você, ele começa a falar sobre Jesus. Ele começa a falar da Bíblia. Personificação. Quando sai dali, vai conversar com outros e começa a conversar piadas sujas, imundas, sobre tudo que não presta. Personificação. Olha só. Isso não significa que haja cristão. É verdade, ele tem uma velha feiticeira sentada ali. Então ele diz, isso não significa dizer, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Aí o profeta diz, ele tem uma velha feiticeira assentada ali fora na esquina e um leitor de mentes assentado ali como um cartomante. Ela é um diabo tentando personificar um profeta. Mas aquilo não tira o valor de um profeta, certamente que não. Aquilo simplesmente enaltece o profeta. Um dólar falso não significa dizer que não haja um verdadeiro. Significa que existe um verdadeiro. Se não houvesse aquilo, não seria o verdadeiro. Se não houvesse um falso, não haveria um verdadeiro, porque o falso é tirado do verdadeiro. Um homem gritando, vivendo hipocritamente, saindo e vivendo qualquer tipo de vida, indo à igreja, aquilo só mostra que existe um cristão genuíno em algum lugar. Ouça um homem que se levanta com os dons do Espírito e dá a mensagem, e sai e vive com a esposa de alguém, ou um bebê, ou bebe e se comporta mal, aquilo simplesmente mostra que existe um artigo genuíno em algum lugar. Amém. Aquilo lhe fará bem. Olha só, como é tremendo. O falso existe, é porque existe o verdadeiro.
Você não teria o falso se não tivesse o verdadeiro. Se existem cristãos falsos, pessoas falsas, hipócritas por todo canto, é porque existe o verdadeiro. Se existe um político corrupto, é porque existe um político bom. Se existe um leite adulterado, é porque existe o leite original. Então, tudo que você vê falso é porque existe o verdadeiro. Aquilo é uma personificação do verdadeiro. O quadro de Mona Lisa, o verdadeiro, vale milhões de dólares. Mas as cópias você compra por R$5. Porque aquela cópia mostra que existe um original. Se existem profetas falsos, é porque existe o profeta verdadeiro. Tudo está aí em representações de personificação. E a personificação é diabólica. Eu disse isto na lição passada. Tem gente tentando tomar a cadeira do profeta e querendo ser igual ao profeta, personificar. Ora, isso é falso. Você jamais pode ser como ele foi. Você é único, é um ser único. E Deus te fez único para um propósito. Você tem um propósito específico aqui na terra. Você não pode se representar como ninguém. Veja. Agora, o profeta falou, William Branham, de um detector de mentiras. Que ele detectava as mentiras, o que acontecia na alma. Então, aquilo não funcionava na mente, mas ia diretamente na alma. Agora, o detentor de mentira não funciona em sua mente, ele funciona em sua alma. Ele não funciona no seu intelecto, funciona na sua alma. Se você disser uma mentira, aquilo detecta que você falou uma mentira. Não tente personificar a verdade, porque aquilo vai detectar que é uma mentira. Então veja. Diz assim: há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Eles personificam, todavia sendo mentira, e pode personificá-la ao ponto de poder enganar como ninguém mais. Observe. O mundo está cheio de personificadores para enganar, tentando personificar a verdade. Está cheio de igrejas, religiões e mais religiões. Você acha desse tanto de igrejas, se fizesse o bem, as pessoas não estariam bem? Estariam, mas isso é um mal no mundo. São personificações do verdadeiro. Então veja, aqui nós temos, o evangelho chega a Samaria. Eu vou concluir aqui a reflexão mostrando. O evangelho chega a Samaria, ali está um velho mágico que tenta personificar o que é real. Um Simão. E vê ali o poder acontecendo nas mãos de um evangelista chamado Filipe, e ele fica atônito com aquilo e quer aquilo também, porque aquilo é real. Mas as pessoas sabem o que é real e as coisas que estão acontecendo, se são real, se são verdadeiras, se são reais e verdadeiras, é porque as pessoas não querem. Observe. Então ele viu aqueles grandes sinais e maravilhas, ficou atônito. E ali ele desejava aquilo, ele queria aquilo. Você sabe que um verdadeiro eleito, ele passa por uma denominação, passa por vários lugares, mas ele nunca sente o prazer real. Mas ele sabe que existe em algum lugar o prazer real, que existe Cristo, a satisfação real, que existe uma mensagem verdadeira que vai encaixar com ele. Como eu tenho pessoas conversando comigo, que passaram 20 anos na denominação e não conseguiram se encontrar. Mas agora eles vão se encontrar realmente. Eles não encontraram a satisfação real. Eles sabiam que estavam faltando alguma coisa. Observe.
E creu até o próprio Simão, ao ponto de ser batizado, e de contínuo ficava com Filipe, porque ele queria aquele poder. Aquilo eram milagres reais, eram milagres verdadeiros. Existem muitos milagres aí que são só alegações e milagres falsos. Então os apóstolos souberam que o evangelho tinha chegado a Samaria e enviaram para lá Pedro e João. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, com a imposição de mãos. Esta é uma coisa que não foi ensinada na mensagem, como se receber o Espírito Santo, a forma correta. Mas vamos falar sobre isso aqui. Porque nenhum deles havia descido o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dar um lembrete aqui, meu irmão denominacional, batista, congregacional, assembleiana, adventista, quem quer que seja. Você jamais recebe o Espírito Santo se você não for batizado da forma correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem diga que você tem o Espírito Santo que você não tem. E Simão, vendo que pela imposição de mãos os apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro para conseguir isso. Ora. Você não consegue isto por dinheiro. Você não consegue isto por riquezas, não. O Espírito Santo é vida eterna. E vida eterna é de graça. Mas você pode ter vida eterna aceitando o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para depois você receber o Espírito Santo, que esta é a sequência. Atos 2,38. Arrependa-se primeiramente, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom, o presente precioso, a vida eterna que é o Espírito Santo. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Dai-me deste poder. Eu quero a unção por comprar. Eu quero comprar a unção. Eu quero ser pastor. Eu dou uma bolada de dinheiro para poder ser pastor. Não existe muito isto? Unções compradas? Porque pastor hoje é sinônimo de vida fácil. Isso é uma vergonha. Quando um verdadeiro pastor, pega a mensagem, o bom pastor que o profeta pregou, e ele diz lá o que é um pastor. As ovelhas conhecem ele pelo cheiro, de tanto ele conviver com as ovelhas. Ele deita na porta, ele protege as ovelhas do lobo. Ele não é mercenário, ele não faz aquilo por dinheiro. Quero comprar. Não, eu sou o favorito de um grande da mensagem. Ah, você vai ser pastor. Mas eu sou filho de um pastor. Ah, você vai ser pastor. Ora. Isso está errado. Isso está errado. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Nunca você vai alcançar o dom de Deus por dinheiro. Hoje nós temos assim: pastores visitam ovelhas ricas. A ovelhinha é rica, a lã é boa, o dízimo é bom, aí eles visitam. Aí eles tratam bem. Mas o servente de predeiro, gari, é uma tristeza a gente ver servente de predeiro, gari, correndo, dando seus dízimos para pastores estar viajando para Dubai, Paris, Grécia, Israel, para Roma, para tocar nas colunas do Vaticano, tocar e ficar com a mão nas colunas do Vaticano, como se aquilo fosse uma coisa grande. Aí ainda diz assim: foi Deus que me agraciou com esta viagem. Ora, que engano. Agora, isto dentro da própria mensagem. Que tristeza. Vamos lá? Vou concluir aqui, minha reflexão está chegando ao final. Estou chegando ao final da programação. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Essas unções compradas, este povo colocado por favoritos, não tem parte nem sorte nesta palavra. Não tem. Arrepende-te desta tua iniquidade. Faça a coisa certa, pastor. Para que seja, e ora a Deus para que seja, porventura, te sejas perdoado o pensamento do teu coração. Vou concluir. Faça a coisa certa, pastor. Ensine conforme o profeta ensinou. Não engane o povo. Não engane o povo. Que Deus te ajude. Não seja um personificador, meu irmão. Seja um artigo genuíno. Um cristão de verdade. Que Deus te ajude. Eu não tenho mais tempo. Shalom a todos. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.